O plano mestre de Vladimir Putin acabou de sair pela culatra de forma violenta e a Ucrânia está fazendo ele pagar por isso no Oriente Médio. Tentando impedir o apoio dos Estados Unidos a Kiev, a Rússia tentou chantagear Washington ao entregar secretamente ao Irã as coordenadas exatas via satélite das bases militares americanas. Mas Putin esqueceu um detalhe enorme. A Ucrânia passou os últimos 4 anos aperfeiçoando a arma definitiva para destruir drones apoiados pela Rússia. Em uma reviravolta impressionante, o presidente Zelensky enviou centenas de seus melhores especialistas em caça-drones diretamente para o Golfo, trazendo um sistema revolucionário de defesa Sky Fortress, que atualmente está vaporizando drones iranianos do céu por uma fração do custo. A Ucrânia está literalmente salvando o Oriente Médio do terrorismo russo. E nossa história começa com um vazamento específico de inteligência que provou a culpa de Putin. Zelensky revelou que a Ucrânia possui provas de que a Rússia repassou informações de inteligência ao Irã, incluindo a localização de ativos militares dos Estados Unidos. Ouça só. Com dados de inteligência. Evidências indicam que russos seguem apoiando o regime iraniano com inteligência. Esta atividade é destrutiva e deve ser interrompida, pois só traz mais desestabilização. Estados responsáveis querem garantir a segurança e evitar problemas maiores. Os mercados já reagem negativamente, complicando muito a situação do combustível em vários países. Ao ajudar o regime iraniano a sobreviver e a atacar com mais precisão, a Rússia prolonga a guerra. É necessária uma resposta. A mídia dos Estados Unidos divulga essas informações desde a primeira semana da guerra do Irã. Muitos especularam que os 6 militares dos Estados Unidos mortos no primeiro dia foram mortos porque a Rússia informou sua localização ao Irã. Essa pergunta foi feita ao enviado especial Steve Witkoff, que negocia com a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia. A resposta dele? Bem, parece que ele acredita demais nas mentiras russas. Ouça só. Achamos que os russos compartilharam informações de inteligência sobre a localização de ativos militares dos Estados Unidos. Se fizeram isso, por que conceder isenções às sanções ao petróleo russo? Bem, eu não sou um oficial de inteligência, então não posso te dizer. Posso te dizer que ontem, na ligação com o presidente, os russos disseram que não estavam compartilhando. Foi isso que eles disseram. Então, sabe, podemos acreditar na palavra deles, mas foi isso que eles disseram. E ontem de manhã, eu e Jared tivemos uma ligação com o Shakov, que reiterou o mesmo. Então... Essa pergunta é melhor para a inteligência. Tomara que não esteja compartilhando. Agora fico feliz que Witkoff confie tanto em Putin. Não é como se Putin já tivesse mentido antes, sabe? Várias vezes, bem na cara do Witkoff. Ainda assim, a Político informa que Moscou propõe um toma lá da cá com os Estados Unidos. O Kremlin quer suspender o compartilhamento de inteligência com o Irã, incluindo coordenadas precisas, caso Washington pare de fornecer dados à Ucrânia sobre a Rússia. Felizmente, os Estados Unidos recusaram essa proposta. Agora, apesar do que você possa ter ouvido, mesmo que os Estados Unidos não estejam mais fornecendo armas gratuitamente para a Ucrânia, a inteligência americana ainda desempenha um papel enorme na defesa ucraniana. Ela ajuda drones e mísseis ucranianos a evitarem as defesas aéreas russas ao atacar refinarias e bases russas no interior da Rússia. Para a Ucrânia, a inteligência dos Estados Unidos é inestimável. Para a Rússia, é um grande problema. Veja o quão poderosa é essa inteligência. A Rússia queria que os Estados Unidos parassem de fornecer isso. Logo depois, noticiou-se que a Ucrânia atingiu o maior porto de petróleo russo, perto de São Petersburgo. Esse porto era considerado seguro pela Rússia. Agora, o país pressiona o Irã a encerrar as hostilidades e buscar solução diplomática. A Ucrânia está pressionando Putin ao atacar bem no interior da Rússia. E agora, eles estão fazendo a mesma coisa no Oriente Médio. Antes de entrarmos nesse assunto, só um lembrete rápido para pressionar o botão de curtir e se inscrever aí nos comentários, assim como a Ucrânia está pressionando o pequeno Vladimir Putin. Agora vamos falar sobre as ações ucranianas no Oriente Médio. Os Estados Unidos e os países do Golfo estão mantendo conversas com a Ucrânia sobre detecção e proteção contra drones. Os Estados Unidos enviaram à Ucrânia uma lista de pedidos para sua tecnologia. A Ucrânia enviou especialistas aos países do Golfo para identificar qual sistema funciona melhor em cada um. Centenas de especialistas ucranianos estão no Oriente Médio tentando entender isso. Alguns podem se perguntar:
Por que a Ucrânia envia especialistas em vez de apenas interceptores? Veja, isso ocorre porque a Ucrânia não está só fazendo interceptores, mas criou um sistema chamado Sky Fortress. E esse é um sistema que é realmente valioso. Antes de explicar como isso funciona, preciso esclarecer um equívoco sobre como os Estados Unidos combatem drones iranianos. Talvez você já tenha ouvido que os Estados Unidos usam mísseis Patriot de 4 milhões de dólares para derrubar drones Shahed de 50 mil dólares. Isso não é verdade. E essa correção vem, na verdade, do almirante Brad Cooper, o próprio comandante do Comando Central, não apenas de algum cara do Twitter. Ele admitiu que, sim, há alguns anos atrás, quando os drones estavam começando a ser usados em massa na guerra, os Estados Unidos usavam interceptadores caros que valiam milhões de dólares para derrubar drones. Mas hoje em dia, esse não é mais o caso. Os Estados Unidos agora têm armas que custam apenas 10 mil dólares para derrubar drones iranianos que custam entre 30 mil e 100 mil dólares. Os Estados Unidos aprenderam a derrubar esses drones de forma eficaz. Agora, o desafio é expandir isso para impedir que drones iranianos passem. Trata-se de um problema de cobertura. Veja, países como a Arábia Saudita são enormes. Você não pode proteger cada canto. Às vezes, quando um drone passa, como último recurso, usam-se mísseis Patriot, mas só quando a conta faz sentido. Se um drone iraniano de 50 mil dólares ameaça uma refinaria de bilhões, vale a pena usar um míssil caro para defendê-la, como último recurso. É o que os Estados Unidos fazem. Os mísseis Patriot não são a primeira linha de defesa contra esses drones baratos. Eles são o último recurso, caso tudo falhe. Mas adivinha só? Os Estados Unidos possuem capacidades mais baratas, mas os ucranianos são ainda mais econômicos. É nesse ponto que a Ucrânia se destaca. A Ucrânia não combate apenas drones Shahed. Eles têm combatido esses drones em uma escala que nenhum outro país jamais enfrentou. Toda noite, a Rússia envia de centenas, às vezes milhares de drones de uma só vez. E a Ucrânia construiu um sistema chamado Sky Fortress. Ao longo dos anos, esse sistema mudou bastante para se tornar mais eficaz. Mas tudo começou com os celulares. Literalmente, eles amarraram celulares em postes e os colocaram bem alto no céu. Então, o microfone dos celulares ficava ouvindo sons de drones. E isso é feito em todo o país, especialmente na metade leste, que faz fronteira com a Rússia. Na verdade, de acordo com um relatório recente das Forças Armadas Ucranianas, existem mais de 15 mil sensores acústicos espalhados pelo território ucraniano. Ao detectar um drone, ele envia os dados direto ao quartel-general. O pessoal no quartel-general triangula a localização, descobre o destino dele e transmite a informação para o pessoal em solo. Então, as pessoas em terra têm diferentes ferramentas para derrubar esses drones. É aqui que entra a defesa aérea em múltiplas camadas da Ucrânia. Algumas pessoas estão usando interceptadores desenvolvidos por uma empresa chamada Wild Hornet. Esses interceptadores são chamados de Bullet, e vamos falar sobre eles em um instante. Mas algumas pessoas usam só metralhadoras antidrone. Outras usam armas e helicópteros, literalmente sobrevoando o drone e atirando nele. Tenho certeza de que a Ucrânia usa outros métodos não citados aqui. Mas a mensagem é que possuem todo um sistema. No modelo mais barato, o sistema custa cerca de 30 mil dólares para ser instalado. Agora, sei que 30 mil dólares é muito, mas militarmente isso é trocado. É exatamente por isso que o sistema já estava recebendo muita atenção, mesmo antes da guerra com o Irã começar. No ano passado, em 2025, a Alemanha estava analisando o sistema, tentando descobrir como poderia implementá-lo. E a Romênia já estava testando em suas bases. Mas agora que a guerra com o Irã está a todo vapor, esse sistema está com demanda altíssima. E o melhor é que empresas ucranianas criaram o interceptador Bullets. O mais impressionante, esses Bullets custam a partir de $1.000. Dê uma olhada em como elas funcionam. Se você quiser se proteger de drones no Golfo, algo assim pode ajudar. Isso se chama Bullet. E o nome faz jus. É um dos interceptadores mais novos e rápidos da Ucrânia, projetado para destruir drones de ataque russos. Eles são baratos e mortais. Os pilotos sabem que eles poderiam ser tão eficazes contra drones iranianos Shahed semelhantes, causando caos em todo o Oriente Médio. Bem, para ser honesto, Temos trabalho suficiente aqui.
Entendemos que a guerra se espalha pelo mundo e que o Irã é aliado da Rússia. Acho que podemos buscar recursos para enviar instrutores para treinar quem enfrenta o mesmo inimigo. Esta é uma tecnologia nova, mas a ideia é antiga. Um interceptador barato que pode destruir os drones baratos Shahed que vêm atacar. Mas foi preciso uma nova guerra no Oriente Médio para que o mundo percebesse o valor dessas coisas. Agora o mundo bate à porta da Ucrânia. É assim que funcionam. Detectam a ameaça que se aproxima. Os pilotos lançam um interceptador e usam a câmara simplesmente para colidir com os drones. Esses interceptadores podem ser uma tecnologia complexa e montados à mão, mas, ao contrário de mísseis e aeronaves caros, eles podem ser produzidos em massa rapidamente. As impressoras 3D da fábrica operam 24 horas, produzindo peças plásticas. O chefe afirmou estar surpreso que só agora percebem sua importância. Agora, há uma ressalva aqui. O governo ucraniano disse que não aprovou a exportação de nenhum desses interceptores, porque, como vocês devem ter ouvido, a Ucrânia está sendo invadida por Vladimir Putin. Mas, recentemente, a empresa que fabrica esses interceptores disse que tem capacidade para produzir muito mais interceptores do que o governo ucraniano está comprando. Isso é uma forma indireta de dizer: estamos prontos para exportar esses interceptores, só falta sua permissão, que pode ser dada a qualquer momento. Centenas de especialistas ucranianos já estão no Oriente Médio avaliando como implantar o sistema nos países do Golfo. A Ucrânia provavelmente exigirá algo em troca para exportar essa tecnologia. E com razão, a Ucrânia tem recebido ajuda. Mas deixe-me colocar essa ajuda em perspectiva, especialmente quando falamos sobre os mísseis Patriot. A Ucrânia divulgou recentemente uma estatística sobre apenas os mísseis Patriot avançados. Esses são os interceptores que podem ajudar a parar os mísseis balísticos usados pela Rússia e pelo Irã. Agora, é importante lembrar que a Ucrânia está lutando contra mísseis balísticos da Rússia há 4 anos. Mas eles receberam apenas cerca de 600 mísseis Patriot. E só nos primeiros 3 dias da guerra com o Irã, usamos mais de 800 mísseis Patriot no Oriente Médio. Faz sentido os Estados Unidos usarem seu estoque de mísseis Patriot para proteger militares americanos no Oriente Médio? O objetivo de compartilhar essa estatística é mostrar que, apesar da ajuda aos ucranianos, ela está longe do necessário. Agora, a Ucrânia tem algo que o mundo deseja, então provavelmente tenta obter mísseis Patriot ou outros recursos para deter mísseis balísticos russos. E em troca, eles vão oferecer ao mundo o sistema de drones que desenvolveram. Agora, a parte importante desse sistema não é só o sistema em si, mas a forma como ele funciona. Sabe, existem pilotos de drones. Existem pessoas que conseguem comunicar todas essas informações para quem está em terra. E esse tipo de coisa realmente exige treinamento. E, infelizmente, como a guerra está acontecendo agora no Oriente Médio e os países do Golfo precisam dessa tecnologia o quanto antes, o treinamento pode ser justamente aquilo que eles não podem se dar ao luxo de ter, porque treinamento leva tempo. E os países do Golfo precisam da solução imediatamente. Por outro lado, a Ucrânia resolveu tudo isso mesmo em guerra. Talvez essa experiência ajude a treinar rapidamente pilotos de drones e profissionais necessários no sistema dos países do Golfo. Só o tempo dirá. Mas, ainda assim, a Ucrânia está fazendo seu trabalho quando se trata de proteger o mundo contra o terrorismo russo e iraniano.